Nessa aula eu vou te dizer como que funciona a lógica divina por trás de toda a ordem da criação que ele deixou e como que interfere na nossa vida a gente perceber essa lógica. Bom, você acha mesmo que Deus iria criar mim, iria criar você, iria criar a pessoa com quem você se relaciona, as suas clientes, todas as coisas e deixar perdido aqui no universo, aqui na Terra? Deixar todos nós perdidos sem nenhum tipo de coisa acontecendo por baixo dos panos, nenhum tipo de bastidor, o que acontece por trás daquilo que a gente percebe? Então, e se eu te falar que tudo possui uma lógica, tudo possui um porquê? Para toda pergunta existe uma resposta, sem exceção. Toda pergunta possui uma resposta porque existe um contraste em todas as coisas. Se você for parar para prestar bastante atenção, você vai ver que existe o sol e a lua, existe o dia, a noite, o quente e o frio. Existe um contraste. Ou seja, para toda pergunta existe uma resposta. E para toda dúvida existe uma solução. Então, por trás de tudo existe uma lógica. E é muita ignorância da nossa parte a gente não estar disposto a perceber essa lógica. Por quê? Todas as vezes que eu compreendo uma nova perspectiva, um novo tipo de pensamento, ou como uma coisa funciona, eu me liberto de uma procrastinação, eu me liberto daquilo que me impede de fazer dar certo. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estou pronta para fazer uma cirurgia em um paciente. Se eu estudei, se eu me dediquei, se eu li, se eu compreendo como que funciona aquele corpo, o que faria com que aquela vida estivesse em risco nas minhas mãos, eu não temo fazer uma cirurgia. Eu não temo simplesmente pegar o bisturi e abrir aquela pessoa para ajudar ela. Eu não temo isso porque eu sei o que eu tô fazendo, porque eu compreendo como que funciona o organismo, eu compreendo como que funciona o corpo, eu compreendo aquilo. Se eu não busquei, se eu não entendo, se eu não estudei, eu não compreendo o funcionamento natural daquele organismo. Então eu temo. Então todas as vezes que eu me sentir com medo, todas as vezes que eu me sentir paralisada, eu devo entender que eu só preciso compreender novas formas de aplicar aquilo que eu quero fazer. Quando eu compreendo, eu consigo acessar. Quando eu compreendo, aquilo deixa de ser uma limitação para mim. Então, entender que tudo tem uma lógica é primordial para o nosso crescimento. Tudo possui uma ordem e a ordem divina, a lógica divina funciona em 100% dos casos. Então, assim, todas as vezes que a gente se concentra para ouvir alguma coisa, todas as vezes que a gente passa a observar, a entender uma circunstância, a gente amplia a nossa capacidade de compreensão. E quando a gente amplia essa capacidade, a gente tem uma possibilidade muito maior de ampliar as nossas redes neurais e criar novas formas, novas ideias para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então, falar que em tudo existe uma ordem não é só clichê, é de fato o que Deus criou e de fato o que Ele desenvolveu para que a gente pudesse acessar e entender. Então, dizem que a graça de Deus, dizem que Ele ama esconder para que a gente venha procurar, né? Para que a gente venha entender os segredos. Então, Ele escondeu em plena vista um dos maiores presentes, um dos maiores segredos, que é o dom da observação, o dom da percepção, o dom da compreensão. Então, quando a gente compreende um pouquinho mais a nossa realidade, a gente consegue perceber o que tem por trás das cortinas, a gente consegue perceber o que Deus fez além de simplesmente as coisas físicas que a gente consegue perceber olhando. Perceber, de fato, olhar muito além, treinar a nossa percepção para olhar através de todas as coisas. Então, por exemplo, te dar um exemplo prático do que é treinar a tua percepção para perceber algo além do que você está vendo. Você está vendo que o seu carro, ele bateu, né? O seu carro bateu, você tá vendo que a sua taça quebrou, você tá vendo que a sua cliente atrasou, mas você não tá vendo o que tá acontecendo por trás. Você não tá vendo o que a tua mente tá desenvolvendo para que aquilo venha a acontecer, o que você tá criando de fato aqui para que aquilo venha a acontecer.
algum propósito, tá ali contido. E quando a gente fica sensível para perceber isso, a gente consegue perceber com mais facilidade os milagres acontecendo o tempo inteiro. Quando a gente passa a tirar a percepção dessas coisas físicas e passa a observar com mais densidade o que tem através de tudo. Então, falando aqui de ordem de Deus, da criação, de como que as coisas funcionam, eu não poderia deixar de falar sobre percepção e compreensão. As coisas são devidamente organizadas. Deus não colocou a gente aqui simplesmente pra gente utilizar a força braçal, utilizar dos nossos dons apenas físicos aqui, da nossa força, do nosso físico, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Tudo é organizado no plano espiritual, tudo é organizado de forma muito ampla no plano mental.